Quando um homem negro, de passos lentos e olhar apagado, atravessou a porta do bar, sozinho, o silêncio cortou o ambiente como uma lâmina. Ninguém sabia seu nome, poucos o encaravam de frente, mas bastaram poucos minutos para que o preconceito, disfarçado de rotina, tomasse conta do lugar. E em menos de uma hora, o que parecia mais um caso de abuso escondido sob autoridade, se tornaria um momento inesquecível para todos ali. O que ninguém esperava era que aquele senhor aparentemente frágil carregava consigo uma história que muitos tentaram apagar, mas que ainda queimava dentro dele como pólvora seca esperando uma faísca. O trailer era pequeno, envelhecido pelo tempo e pela negligência do mundo. Ficava afastado das demais construções do vilarejo, perto de um terreno seco onde nem o mato crescia mais. Ali morava Miles, um senhor negro de exatos 78 anos, que poucos chamavam pelo nome. Para a maioria, era apenas o velho do fim da estrada. Miles acordava todos os dias às 5 da manhã, mesmo que não tivesse motivo. Fazia isso há décadas, desde os tempos em que vivia com o fuzil nas costas e o medo no peito. Agora, seu ritual consistia em tomar 2 comprimidos, um gole de café requentado e ficar sentado na frente da porta encarando o nada. Os vizinhos, ou o que poderia se chamar de vizinhança, sabiam que ele não era de conversar. Resmungava pouco, cumprimentava menos ainda. Recebia a pensão do governo todo mês e gastava com o básico: comida enlatada, remédios para pressão e um ou outro item de higiene. O resto ia guardando em uma lata velha de biscoito, como se esperasse algum tipo de emergência que nunca chegava. O corpo de Miles carregava o peso dos anos e das histórias não contadas. Seu joelho direito doía quando chovia. A mão esquerda tremia nos dias mais quentes. E os olhos? Esses não pareciam envelhecer, mas sim carregar cicatrizes. Ele falava pouco sobre seu passado. Não tinha filhos, não tinha irmãos, apenas uma foto em preto e branco de um esquadrão militar americano na parede interna do trailer, já amarelada pelo tempo. Naquela manhã, Miles se sentiu diferente. Levantou-se, com uma inquietação no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. O calor estava insuportável, e ele nem se deu o trabalho de colocar sua jaqueta surrada. Viu o boné militar sobre a mesa, um boné simples, desbotado, com o símbolo do Exército dos Estados Unidos, e o colocou na cabeça quase por instinto. Talvez tenha sido saudade de se sentir parte de alguma coisa. Ou talvez só estivesse cansado de ficar calado. Caminhou por mais de 30 minutos até o centro da cidade. Cada passo era um esforço. Suas costas já não o obedeciam como antes. A poeira do chão grudava nas botas velhas. Ele passou por crianças brincando na calçada, que pararam para observá-lo como se estivessem vendo um fantasma. Passou por uma barbearia, onde homens riam alto, por um mercado onde uma senhora virou o rosto ao vê-lo. Miles seguiu, sem pressa, sem rumo fixo, até que chegou à frente de um bar chamado Big Jim's, um lugar que há anos evitava. Ali, os risos eram sempre altos demais, os olhares sempre frios demais, e a presença dele sempre desconfortável demais para os outros. Mas naquele dia, algo o impulsionou a entrar. Abriu a porta devagar. O ar-condicionado fraco não dava conta do calor, e o ambiente estava cheio de fumaça de cigarro e vozes preguiçosas. Os poucos clientes que ocupavam as mesas se calaram por um segundo ao vê-lo entrar. Foi um silêncio breve, mas ensurdecedor. Miles caminhou até o balcão com passos lentos, firmes, como quem não tinha mais nada a perder. Sentou-se sem dizer uma palavra. O atendente, um homem branco na casa dos 50, fingiu não notar. Continuou enxugando um copo com pano, sujo, mesmo com Miles ali parado esperando. O tempo passou devagar. Ele limpou a garganta educadamente. O atendente olhou com desdém e perguntou: "Vai querer o quê?" "Um café, se ainda servem isso aqui", respondeu Miles, sem levantar o tom de voz.
O homem bufou, virou de costas e demorou mais do que o necessário para servir a bebida. Quando trouxe a caneca, colocou com força desnecessária no balcão, respingando líquido. Miles agradeceu com um aceno quase imperceptível. No fundo do bar, 2 homens uniformizados com o brasão da polícia local observavam a cena. Eram conhecidos pela cidade. Oficial Reed, o mais novo, loiro, sempre risonho, e Sargento Dawson, um sujeito mais velho, calvo e de olhos frios como pedra. Nenhum deles gostava de lidar com gente estranha. Para eles, Miles representava exatamente isso, uma peça fora do lugar. "Olha só quem resolveu sair do buraco hoje", disse Reed em voz alta, alto o suficiente para ser ouvido. Por todo o bar. Miles não reagiu. "Tá perdido, vô. A casa de repouso fica 2 quadras para lá." Dawson riu, mas não disse nada. Apenas observava, como um predador estudando sua presa. Miles continuou em silêncio. Tomou mais um gole do café amargo e olhou em direção à janela, ignorando os insultos. Mas aquilo só atiçou mais a vaidade dos dois. "Ei, tô falando com você." Reed se levantou, aproximando-se. "Você sabe ler?" "A placa. Lá fora diz bem-vindo, mas não é para qualquer um, entendeu?" Foi então que Dawson se levantou também, devagar, e veio até o balcão. Encostou-se ao lado de Miles, que agora mantinha as mãos apoiadas nos joelhos, tentando conter o tremor. "Cadê seus documentos, velho? Tem identidade?" disse Dawson, já tocando no ombro de Miles com firmeza. A mão do veterano apertou o banco com força. Ele não estava com medo. Estava se controlando. Respirou fundo, muito fundo. "Eu tenho..." respondeu. "Tenho documentos. E tenho história." Os policiais riram. Naquele instante, o bar voltou ao silêncio. E pela primeira vez, alguém ali percebeu que aquele homem não era só mais um velho. O silêncio após a frase de Miles parecia ter mudado o ar dentro do bar. Por um momento, até os mais indiferentes se perguntaram quem era aquele homem. Mas o que veio em seguida foi o contrário do respeito. História. A única história que velho. "Como você tem é de ficar enchendo o saco e querendo ser tratado como especial", resmungou o oficial Reed, agora mais perto, encostando no balcão como se desafiasse Miles a reagir. "Tá cheio de veterano por aí inventando." "Medalha para ganhar pensão do governo", completou Dawson, olhando Miles com desprezo. Miles não respondeu. Apenas pegou a carteira do bolso de trás com cuidado, como quem faz um gesto repetido tantas vezes que se tornou ritual. Tirou a identidade com dedos trêmulos e colocou sobre o balcão, virando-a devagar, de forma quase cerimonial. Dawson pegou o documento, olhou com desinteresse e jogou de volta no balcão. "Pode ser de verdade, mas não muda o fato de que você não é bem-vindo aqui." As palavras do policial caíram pesadas. Miles pegou a identidade, guardou novamente no bolso e terminou o café em silêncio. Mas por dentro, algo estava fervendo. Durante décadas, ele engoliu esse tipo de tratamento. Desde que voltou do Vietnã, a vida se tornou uma sequência de olhares tortos, promessas vazias e portas fechadas. Quando chegou aos Estados Unidos nos anos 70, esperando reconhecimento, encontrou indiferença. E quando percebeu que sua cor de pele continuava sendo uma sentença silenciosa, aprendeu a se calar. Não por covardia, mas por sobrevivência. Mesmo entre veteranos era comum que os negros fossem deixados de lado. Seus traumas eram tratados como fraqueza, seus feitos em combate ignorados. Miles aprendeu a não esperar gratidão. Mas aquela cena ali, naquele bar mofado, com 2 policiais o tratando como um lixo, parecia a gota final. Enquanto o sargento Dawson continuava dizendo piadas sobre velhos inúteis e parasitas do governo, Miles fechou os olhos por um instante. Seu coração batia rápido. O corpo suava, apesar do ar-condicionado. Ele sentia as mãos começarem a formigar. Não era um flashback da guerra. Era o presente, escancarando o mesmo desprezo de sempre.
Ele se levantou devagar. Vai para onde? Perguntou Reed com um meio sorriso no rosto. Ligar para alguém que ainda sabe o que é honra, respondeu Miles, sem levantar a voz, e caminhou até a porta com passos lentos, mas firmes. O bar ficou em silêncio. Lá fora, o sol queimava o asfalto. Miles pegou o celular antigo que carregava no bolso da camisa. Era um modelo ultrapassado, com tela arranhada e teclado físico. Ele digitou um número memorizado há décadas. Chamou apenas uma vez. Base Fort Higgins, soldado Martinez. Em que posso ajudar? Miles respirou fundo. Aqui é o sargento Miles E. Johnson. Preciso falar com o coronel Harper. O soldado do outro lado ficou em silêncio por um segundo. Um momento, senhor. O tempo parecia suspenso. Após alguns segundos, uma nova voz surgiu na linha. Johnson, meu Deus! Quanto tempo, sargento? Tá tudo bem? Era o coronel Harper, agora na ativa em uma base próxima, mas que havia servido com Miles. No final dos anos 60, um homem respeitado, firme, com um histórico limpo e admiração absoluta por quem havia estado ao seu lado no inferno da selva vietnamita. Preciso de você, Harper. Estou em um bar chamado Big Jim's. 2. Policiais me colocaram contra a parede. Me humilharam. Me trataram como se eu fosse um criminoso. Do outro lado da linha, silêncio. E então, apenas uma resposta. Estamos a caminho. Miles desligou o telefone sem dizer mais nada. Voltou para dentro do bar. Os policiais voltaram a rir. Fez sua ligação? Vai pedir pizza, velho? Zombou Reed. Miles se sentou mais calmo do que antes. A caneca de café ainda estava pela metade. Ele a puxou de... Volta para perto e tomou mais um gole. Não, pedi só um pouco de respeito, respondeu olhando nos olhos do policial. As risadas cessaram. O atendente do bar fingia limpar o balcão, mas acompanhava cada palavra. Outros clientes olhavam por cima dos ombros tensos, mas quietos. Dawson, incomodado, cruzou os braços. Acha que chamar um amigo vai mudar alguma coisa? Acho que chamar um homem que me viu salvar 23 soldados sob fogo pesado vai sim mudar alguma coisa, disse Miles, agora com a voz firme. Reed coçou a cabeça, visivelmente desconfortável. O tempo passou devagar. 15 minutos, 20, meia hora. Do lado de fora, o som grave de motores começou a se aproximar. E, ali, naquele instante, Miles não era mais o velho solitário da estrada. Era um homem aguardando sua dignidade ser devolvida. O bar parecia suspenso no tempo. O ventilador girava preguiçosamente no teto, espalhando o cheiro de gordura e fumaça de cigarro. As conversas paralelas tinham cessado. Só se ouvia o tilintar de copos, o arrastar de cadeiras e os motores cada vez mais próximos. Miles, sentado em silêncio no balcão, mantinha os olhos fixos na porta. Não pela expectativa, mas pela certeza do que viria. Ele não precisava provar nada para ninguém, mas precisava, pela primeira vez em muito tempo, lembrar o mundo de quem ele era. Dawson e Reed trocavam olhares nervosos. O som dos motores se intensificava. Não era qualquer veículo. Eram veículos militares. E não apenas um. Tá ouvindo isso? Murmurou Reed, ajeitando a farda. Deve ser coincidência, respondeu Dawson, embora a voz traísse sua insegurança. Mas não era coincidência. Lá fora, 5 viaturas do exército pararam em fila em frente ao bar. Os clientes que estavam perto das janelas se levantaram para espiar. Alguns recuaram. Outros se afastaram com cautela. De dentro dos veículos, 10 soldados desceram. Uniformes impecáveis, botas reluzentes. A postura era séria, disciplinada. Estavam liderados por um homem alto, de cabelos grisalhos, expressão rígida e presença marcante. Era o coronel Harper. Ele atravessou o espaço entre os carros e a entrada do bar com passos firmes. Não hesitou ao abrir a porta. Quando entrou, o ambiente inteiro paralisou. Harper varreu o local com os olhos até encontrar Miles, ainda sentado no balcão com a caneca vazia à sua frente. Sargento Johnson!
Sua voz preencheu o lugar, carregada de respeito e solenidade. Miles virou-se devagar. Levantou-se com dificuldade. Harper se aproximou e, diante de todos, bateu os calcanhares e prestou continência formal. É uma honra reencontrá-lo, senhor. Miles retribuiu o gesto com a mão trêmula e apenas disse, que bom que veio. Harper então virou-se para os demais soldados. Este homem aqui salvou minha vida e a de 23 homens, há mais de 50 anos, em um vale cercado no Vietnã. Quando todos fugiram ou caíram em pânico, ele ficou, lutou e venceu. Este homem, senhores, é um herói nacional e foi humilhado neste lugar por aqueles que deveriam protegê-lo. O silêncio no bar foi cortado como uma faca. Dawson e Reed empalideceram. Ambos recuaram instintivamente, como se estivessem diante de uma autoridade superior. E estavam. Harper se virou para eles. São vocês os responsáveis por isso? Nenhum respondeu. Reed tentou abrir a boca, mas as palavras não saíram. Dawson desviou o olhar. O senhor não entende. Ele provocou, não se identificou. Tentou argumentar Dawson, mas a voz saiu fraca. Ele se identificou como o que sempre foi, um cidadão americano e um soldado com honra. E isso basta. Vocês dois estão oficialmente notificados. Seus superiores serão informados imediatamente. Haverá investigação. Enquanto isso, estão suspensos das funções públicas por conduta indevida e abuso de autoridade. Os soldados que acompanhavam Harper se posicionaram de forma discreta, mas estratégica. Não ameaçavam, mas deixavam claro que aquela ordem não era simbólica, era oficial. O dono do bar, até então calado, tentou interferir. Escuta, ninguém queria ofender o senhor. Foi um mal-entendido, só isso. Harper se virou para ele. O mal-entendido foi vocês acharem que esse homem podia ser tratado como lixo. Miles continuava em silêncio. Não sorriu, não vibrou. Apenas olhava à sua volta como alguém que, finalmente, havia sido visto. Alguns clientes baixaram a cabeça, constrangidos. Outros continuaram de braços cruzados, desconfortáveis. O bar inteiro respirava vergonha. Reed, sem saída, se aproximou de Miles. Senhor, me desculpe, eu fui ignorante. Miles apenas assentiu com a cabeça. Não precisava ouvir mais nada. Dawson fez o mesmo, forçado. Disse um pedido de desculpas mecânico, como quem engole um sapo. A justiça não precisa gritar, disse Harper. Ela só precisa aparecer. Miles olhou nos olhos do coronel. Não fiz isso por vingança. Fiz porque cansei de apanhar calado. Harper assentiu, emocionado. E hoje você fez mais do que muitos jamais terão coragem de fazer. Miles caminhou até a porta, seguido pelos soldados. O coronel o acompanhava, respeitoso. Antes de sair, o veterano se virou uma última vez para o bar. Eu não quero ser a exceção. Quero ser o aviso. E então saiu lentamente, mas de cabeça erguida. Lá fora o sol ainda queimava, mas a temperatura parecia diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. Ou esquecido. Ele apenas caminhou em silêncio, escoltado por aqueles que ainda reconheciam o valor da sua história. Antes da chegada dos militares, a atmosfera dentro do bar já havia mudado. Não que tivesse deixado de ser hostil, mas o peso da injustiça pairava com mais intensidade no ar, mesmo que muitos fingissem não notar. O problema era antigo, mas ali, naquela tarde, estava escancarado. A cor de pele de Miles e sua idade avançada serviram como gatilho para o preconceito, camuflado atrás de uniformes e piadas. Após sua ligação, Miles havia voltado ao seu lugar. Calmamente, como quem esperava a chuva após um longo verão seco. O comportamento dos policiais, no entanto, se tornava mais abusivo a cada segundo. Não vai dizer para quem ligou? Provocou Reed, agora em pé, encostado no balcão como um adolescente provocando o colega de sala. Miles não respondeu. Dawson, que sempre fora mais contido, não conseguiu conter o desdém. Aposto que foi para assistente social, ou para neto imaginário.
Velho, se eu fosse você, já tinha saído daqui antes que passasse vergonha. O velho sargento continuava imóvel. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E por quê? Anos de treinamento, guerras, conflitos e principalmente desprezos cotidianos o ensinaram a não responder provocações com impulsividade. Mas não era passividade, era estratégia, resistência. A ausência de reação incomodava ainda mais os policiais, como se a calma de Miles fosse, por si só, uma afronta. Olha, vamos resolver isso logo, disse Dawson, com um tom falsamente profissional. Documento de identidade, vamos lá. Isso é um procedimento padrão. Miles olhou diretamente nos olhos dele. Você já viu minha identidade. Quero ver de novo. Miles puxou o mesmo documento do bolso, entregando com calma. Dawson o pegou, olhou e colocou sobre o balcão. Miles Edward Johnson. Nascido em 1947, sargento. Leu em voz alta, como se estivesse revelando algo suspeito. Isso mesmo, respondeu Miles com firmeza. Aposentado do exército, Vietnã, é? Reed sorriu debochado. Aposto que viu cada palmo da selva, não é? Vi mais do que você jamais suportaria, respondeu Miles, sem piscar. A resposta deixou Reed desconcertado, mas ele logo disfarçou com um riso nervoso. Escuta, isso aqui não é uma base militar. Aqui a autoridade somos nós, disse Dawson, tentando recuperar o controle da situação. Foi quando Miles fez algo que ninguém esperava. Com a voz, a calma e pausada, disse: a autoridade não vem do uniforme, vem das atitudes. A frase caiu como pedra sobre o balcão. O silêncio foi imediato. O atendente do bar parou de fingir que limpava os copos e prestou atenção. Dois homens sentados numa mesa no fundo trocaram olhares desconfortáveis. A fala de Miles ecoava algo que ninguém ali ousava dizer, mas todos sabiam. Dawson, incomodado, apoiou as duas mãos sobre o balcão e se inclinou para perto do veterano. Está me desafiando, velho. Miles não respondeu. Apenas o olhou nos olhos, sem medo, sem raiva. Apenas firmeza. Isso é desacato, sabia? Não. Isso é coragem. A frase deixou o bar ainda mais pesado. O embate verbal, mesmo sem gritos, era mais agressivo do que qualquer ameaça. Era o confronto entre dois mundos, o da arrogância protegida por uma farda e o da dignidade forjada pela dor. Nesse instante, o som de um caminhão passando pela rua fez alguns se virarem, inquietos. Aposto que nem ligou para ninguém, só fez isso para se sentir importante. Zombou Reed, tentando aliviar o clima. Miles, impassível, apenas voltou a sentar. Vocês vão descobrir, disse. Essa calma irritava. Não havia gritos, nem gestos teatrais, só silêncio e paciência. E era isso que fazia Miles parecer tão perigoso para aqueles homens acostumados a dominar pelo medo. Dawson, sentindo-se acuado, tomou a decisão mais simbólica daquela tarde. Empurrou levemente o ombro de Miles com 2 dedos. Vai sair daqui por bem, ou quer que a gente te conduza. A provocação física foi sutil, mas suficiente. Era isso, a fronteira entre autoridade e abuso. O gesto não era necessário, não era legítimo. E, mais importante, não era moral. Miles respirou fundo. Não por medo, mas porque conhecia aquele momento. Sabia que dali em diante as consequências seriam reais, para todos. Não se preocupem, disse ele com voz baixa. Não vou precisar levantar. Vai ficar esperando o quê então? Só respeito. Aquela palavra, dita com tanta tranquilidade, soou mais poderosa do que qualquer ameaça. Era isso que ele queria. Não justiça com as próprias mãos. Não gritaria. Nem violência, só respeito. Foi nesse instante que o som dos motores começou a se intensificar. Diferente do ruído comum da cidade, era um som coordenado, pesado, ritmado. Os clientes do bar se entreolharam. Alguns começaram a levantar sem saber exatamente o motivo. Do lado de fora, a movimentação chamou a atenção até dos vizinhos. As pessoas saíam para ver os veículos militares estacionando.
Os soldados descendo. Dentro do bar, os policiais se entreolhavam, tentando disfarçar a inquietação. Miles olhava para frente, como se já tivesse estado ali antes, como se soubesse exatamente como tudo ia acontecer. E então a porta se abriu. O Coronel Harper entrou, e o jogo virou. A entrada do Coronel Harper poderia ter sido um alívio imediato para Miles, mas não foi. Não de forma automática. O respeito finalmente havia chegado, mas com ele também veio um lembrete profundo. O quanto ele teve que suportar, engolir, calar e sangrar para ser visto. Enquanto o coronel se dirigia a ele com firmeza e reverência, enquanto os soldados fardados entravam e se posicionavam com discrição e disciplina, Miles permanecia imóvel, como se por dentro estivesse tentando entender se aquilo era mesmo real ou apenas mais uma fantasia criada para suportar. As noites em claro, quando Harper prestou continência e o chamou de Sargento Johnson, uma parte dele se quebrou por dentro. Não por tristeza, mas por memória, porque fazia mais de 40 anos que ninguém o chamava assim. A última vez havia sido em um hospital militar, depois que ele voltou do Vietnã, com estilhaços no quadril e tremores no corpo que os médicos tentaram chamar de fadiga. Fadiga. Como se aquilo que ele carregava fosse só cansaço físico. Como se o som dos gritos, dos tiros e do sangue desaparecesse com analgésico. Desde então, ninguém mais o tratou com dignidade. Foi dispensado com um aperto de mão, uma carta padrão do governo e a promessa de uma pensão que nunca cobria tudo. Alugou um trailer, foi viver num terreno emprestado e aos poucos foi sendo apagado, não pela idade, mas pela indiferença. Ali no bar, cercado por pessoas que mal sabiam seu nome, Miles percebeu algo cruel. As pessoas só olham para você quando alguém importante olha primeiro. E isso doía mais do que qualquer ferida de combate. Ele virou o rosto discretamente, tentando conter a emoção, mas Harper percebeu. "Está tudo bem, sargento?" Perguntou com sinceridade. Miles assentiu. Mas não estava tudo bem. Era como se os anos de invisibilidade tivessem, de repente, encontrado um holofote. Mas ele não queria aplausos. Não queria fama. Queria apenas não ter que ligar para alguém importante para ser respeitado. Os policiais estavam paralisados. Não tinham mais o que dizer. Reed tentava não demonstrar medo, mas suas mãos suadas e sua camisa amarrotada diziam tudo. Dawson olhava para o chão. Sabia que tinham ido longe demais. "Vocês humilharam um soldado condecorado", disse. Harper, com a frieza de quem não aceita desculpas vazias. "Um homem que serviu este país em condições que vocês sequer aguentariam ouvir." As palavras do coronel atingiram como um golpe seco. Miles apenas escutava, em silêncio. Não queria se gabar. Nunca quis, mas ouvir aquelas palavras ditas por alguém como Harper, aquilo mexia com ele. "Olhem bem para esse homem", disse o coronel. "Porque se hoje vocês têm o direito de usar esse uniforme, é por causa de pessoas como ele." Dawson tentou reagir. "Nós não sabíamos, senhor." "Não saber não é desculpa", interrompeu Harper. "O erro de vocês não foi ignorância, foi arrogância, foi preconceito." O bar inteiro continuava em silêncio. Nenhum cliente ousava se intrometer. O atendente permanecia parado atrás do balcão, como se fizesse parte da mobília. Ele sabia que o que estava acontecendo ali ia muito além de uma discussão. Era um acerto de contas com o silêncio. Harper então caminhou até Miles e falou de maneira pessoal. "Eu me lembro de você na colina 85, quando o rádio quebrou e todos achavam que iríamos morrer ali. Foi você que manteve a tropa de pé. Foi você que se arrastou por 200 metros com as costas perfuradas para pedir reforço." Miles olhou para o coronel pela primeira vez com os olhos marejados. "Achei que ninguém mais se lembrava disso. Eu lembro todos os dias, porque estou vivo por causa disso."
Os soldados atrás do coronel continuavam em silêncio, mas em seus rostos havia respeito. Um respeito que não se exigia, mas que se sentia. Um respeito que não vinha de hierarquia, mas de história. Harper se virou para Reed e Dawson. Vocês dois estão oficialmente afastados até segunda ordem. A corregedoria vai cuidar do resto. Reed balbuciou algo como desculpe. Dawson assentiu com um aceno forçado. Mas para Miles, aquilo não era suficiente. Não havia a raiva em seu rosto. Apenas exaustão. O tipo de cansaço que não vem da idade, mas do abandono. Harper tocou levemente no ombro de Miles. Vamos levá-lo para casa. Tem um carro lá fora. E se precisar de qualquer coisa mesmo, você tem meu contato direto. Miles assentiu novamente. Ele caminhou até a porta com o coronel ao seu lado. E ao passar pelo balcão, deixou uma nota de $5 pela caneca de café. Não disse mais nada. Mas seu silêncio naquele momento gritou mais alto que qualquer discurso. Lá fora, o sol ainda queimava. Mas algo havia mudado. Não só ali, naquele bar, mas dentro de todos que assistiram. Eles jamais esqueceriam aquele dia. Não por causa dos soldados, não por causa da punição, mas porque finalmente haviam visto. E o que viram foi alguém que o mundo tentou apagar, se levantar em silêncio e ser impossível de ignorar. Aquela ligação, feita num celular antigo com a tela, rachada, não foi só um pedido de ajuda. Foi um grito silencioso de alguém que passou a vida sendo ignorado e que pela primeira vez em muito tempo escolheu não aceitar mais. Do lado de fora do bar, o som dos motores ainda ecoava entre os prédios da pequena cidade. O comboio militar permanecia estacionado com precisão quase cirúrgica. As viaturas não tinham luzes piscando. Não houve sirenes, nem algazarra. Nada que parecesse espetacular ou exagerado. Apenas uma presença firme, forte, silenciosa e inquestionável. No interior do bar, os soldados mantinham postura. Alguns estavam com a mão nas costas, outros com os braços cruzados. Não intimidavam ninguém diretamente, mas também não deixavam dúvida. Estavam ali por respeito. Estavam ali por Miles. Harper, o coronel, agora caminhava lado a lado com Miles até a saída. Eu recebi a ligação e pensei que fosse brincadeira. Você sumiu, Harper comentou com a voz baixa. Não sumi, só fui esquecido, respondeu Miles com simplicidade. Harper parou, respirou fundo. Eu nunca te esqueci, sargento. Você salvou minha vida. E mesmo assim precisei ligar para você para alguém me ouvir. O coronel sentiu o peso daquelas palavras. Não tinha como rebater. Miles não estava sendo rude, nem rancoroso. Estava apenas expondo o que era evidente. Aquele homem que um dia foi chamado de herói, agora era ignorado por quem devia protegê-lo. Ao chegarem à calçada, um dos soldados abriu a porta de um SUV militar blindado, oferecendo ajuda a Miles para entrar. Ele recusou com um aceno gentil. Estava cansado, sim, mas não fraco. Ainda não. Antes de entrar, virou-se para olhar a fachada do bar. Big Jim's, dizia a placa, com letras brancas já descascadas. Era um lugar comum, um desses bares que existem em qualquer cidade dos Estados Unidos. Um lugar onde se fala de futebol, política, cerveja barata. Um lugar onde, para muitos, ele nunca deveria ter entrado. Mas entrou, não por orgulho, mas porque queria ser tratado como igual, e foi tratado como ameaça. Tudo porque era negro, velho e silencioso. Harper se aproximou mais uma vez. Vamos te levar para casa. Depois conversamos com calma. Miles assentiu. Já dentro do carro, enquanto o comboio se preparava para seguir, o coronel pediu para entrar no veículo com ele. Os dois sentaram lado a lado. No caminho de volta, o coronel quebrou o silêncio. Sabe, às vezes eu penso que voltar da guerra foi mais difícil do que estar nela. Lá a gente sabia quem era o inimigo, respondeu Miles sem hesitar. Essa frase ficou ecoando dentro do carro por um tempo. Eles passaram por ruas calmas, onde crianças
Brincavam, onde famílias faziam compras como se nada tivesse acontecido. A cidade seguia seu ritmo, ignorando que um dos maiores exemplos de dignidade silenciosa estava ali, a poucos metros, sendo levado de volta para seu pequeno trailer. Ao chegarem, 2 soldados desceram para abrir o portão enferrujado. O coronel desceu com Miles, caminhando lentamente até a varanda improvisada. "Mora aqui há quanto tempo?" perguntou Harper, olhando o trailer desgastado. "Desde 1981, quando percebi que ninguém mais ia perguntar se eu precisava de ajuda." Harper observou o lugar, simples, sem luxo, mas com vestígios de alguém que ainda tentava manter um mínimo de dignidade. Havia uma cadeira de balanço, uma planta ressecada no canto e a porta enferrujada com um trinco de madeira improvisado. "E por que nunca me procurou?" "Porque eu aprendi cedo que pedir respeito demais cansa, e eu estava cansado de pedir." Harper ficou em silêncio. Não era um silêncio de culpa. Era de reconhecimento. De quem sabe que, mesmo tentando fazer o certo, às vezes se acomoda com o sistema que silencia tantos como Miles. O coronel olhou ao redor, inspirou fundo. "Eu quero garantir que isso não vai acontecer de novo. Não com você, nem com ninguém. Vai acontecer, Harper. Já acontece todo dia. A diferença é que hoje alguém ficou sabendo." O coronel não tentou consertar a verdade. Apenas assentiu. Antes de ir embora, olhou Miles nos olhos e disse com sinceridade: "Se o exército tivesse mais gente como você, o país seria outro." Miles sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso curto, quase imperceptível, mas verdadeiro. "Se o país respeitasse mais gente como eu, talvez a guerra nem tivesse sido necessária." O coronel estendeu a mão. Miles apertou com força. "Obrigado por ter ligado", disse Harper. "Obrigado por ter vindo", respondeu Miles. O comboio partiu em silêncio, sem barulho, sem espetáculo. Só restou o som do portão se fechando e Miles sentado na cadeira de balanço, encarando o fim da tarde com o peito aliviado e a alma em paz, mesmo que só por hoje. O sol já estava a pino quando os motores começaram a ser ouvidos. Não eram veículos comuns. Aqueles sons tinham algo diferente. Havia uma cadência, uma presença, algo que fazia até os mais distraídos virarem o rosto. No centro da cidade, o bar Big Jim's estava mais cheio do que o normal para uma tarde da semana. O burburinho das mesas havia voltado, mas abafado, como se o ambiente inteiro soubesse que algo fora do comum havia acontecido, mesmo que muitos ainda não compreendessem o que. Lá dentro, Miles já havia ido, embora levado de forma respeitosa pelo comboio militar, mas o efeito de sua presença ainda pairava no ar. O som dos motores se intensificava. As pessoas começaram a sair das lojas e dos estabelecimentos ao redor. Alguns curiosos já estavam filmando com os celulares. Não era comum ver tantos veículos do exército circulando por uma cidade pequena sem algum aviso prévio. Mas não era uma operação oficial. Não havia alarme. Não havia correria. Era algo muito maior do que isso. Um dia muito mais silencioso. 5 veículos militares avançavam lentamente pelas ruas principais, em fila reta, como se o simples deslocamento deles fosse um comunicado, um lembrete. Dentro de cada viatura, soldados da ativa, todos voluntários. Nenhum deles foi obrigado a estar ali. O que os trouxe não foi uma ordem direta, mas um nome: Miles Johnson. Na base onde Harper servia, bastou o nome do velho sargento para que os olhares se levantassem, para que as lembranças viessem à tona. Ele era conhecido entre os mais antigos. Um nome que circulava nos corredores como lenda discreta. O sargento que, mesmo ferido, recusou evacuação até garantir que todos seus homens tivessem saído com vida de uma emboscada no Vietnã. Harper, ao saber do ocorrido no bar, nem precisou mandar ninguém. Disse apenas que iria pessoalmente. E então os voluntários vieram, um a um, fardados, prontos, em silêncio.
Agora, o comboio retornava após deixar Miles em casa, mas eles não estavam indo embora como chegaram, porque a mensagem já tinha sido entregue. No bar, os dois policiais suspensos ainda estavam sentados numa mesa lateral, aguardando uma reunião com superiores. O ambiente, antes seu território confortável, agora parecia um tribunal informal. Eles não falavam entre si. A presença militar havia deixado marcas que não seriam apagadas com desculpas. Do lado de fora, o comboio parou mais uma vez. Harper desceu do carro de comando e entrou novamente no bar. Não fez alarde. Apenas caminhou até o balcão, olhou em volta e disse: "Este lugar precisa lembrar que um uniforme só vale alguma coisa quando quem o veste sabe o que está fazendo." Ninguém respondeu. "Ontem vocês riram de um homem. Hoje vocês foram obrigados a respeitá-lo. Amanhã talvez aprendam a enxergar alguém antes de julgá-lo." Ele olhou diretamente para o atendente, que continuava calado, agora visivelmente desconcertado. Dignidade não é favor, é direito. Um dos clientes, que havia assistido tudo desde o início, levantou-se lentamente e falou sem encarar ninguém. "Eu conheço esse senhor há anos. Sempre o vi andando sozinho, indo e voltando com dificuldade. Nunca soube quem ele era, mas talvez a gente nunca quis saber." Harper apenas assentiu. "Vocês ainda... Tem tempo de mudar isso. Não com ele, mas com os próximos." E então saiu. Ao subir no carro, um dos soldados comentou, sem virar o rosto: "Nunca vi ninguém ficar tão calado e causar tanto barulho." Harper respondeu, com simplicidade, porque o silêncio dele dizia a verdade que ninguém queria ouvir. O comboio voltou a se mover. E enquanto os carros sumiam no horizonte, o nome Miles Johnson já havia deixado de ser apenas o velho do trailer. Ele agora era o homem que, com uma ligação, lembrou a cidade inteira do que significa respeito. Não houve manchetes, não houve redes sociais viralizando o caso. Mas ali, naquele pedaço esquecido do país, o som de 10 motores militares foi o som do respeito chegando. Não para humilhar, mas para restaurar o que nunca deveria ter sido perdido. A casa de Miles era modesta, mas naquele fim de tarde ela parecia o centro do mundo. O comboio militar havia se afastado há pouco, deixando para trás o silêncio de uma cidade que, aos poucos, começava a processar o que tinha acontecido. Mas dentro daquele pequeno trailer, nos arredores da cidade, algo muito maior estava acontecendo. A recuperação de uma identidade apagada por décadas de silêncio. Miles estava sentado na cadeira de balanço, como fazia todos os dias, mas dessa vez não era para fugir do mundo, era para observá-lo com a certeza de que pela primeira vez em muito tempo ele tinha sido enxergado como era de fato, um homem digno de respeito. O coronel Harper, ainda ali com ele, tirou o chapéu militar e sentou-se num tamborete improvisado ao lado da cadeira. Os dois homens que haviam dividido trincheiras e noites sem sono em outro continente, agora dividiam um momento de paz e de peso emocional. "Quantos anos você tinha quando se alistou?" perguntou Harper, quebrando o silêncio. 19, mas me sentia com 40, respondeu Miles. Harper riu de leve. "Lembro que te chamavam de o quieto. Nunca falava nada, mas fazia tudo. Lembra disso?" Miles assentiu com um meio sorriso. "Era minha forma de sobreviver, falar menos, escutar mais e agir quando fosse preciso. E você agiu, mais do que todos nós." Harper fez uma pausa, olhando para o horizonte. "Quando o helicóptero caiu na colina 85, você foi o único que ficou calmo. Você puxou 2 soldados feridos para trás da linha de fogo com os braços queimando de balas. Salvou aquele menino. Como era o nome dele? Rodrigues? Private Rodrigues. Tinha só 18 anos. Estava apavorado. Ele me escreveu anos depois. Disse que só casou e teve filhos, porque você não deixou ele morrer naquele dia." Miles permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na poeira da estrada. Não era modéstia, era trauma.
Para cada vida que salvou, havia outras que não pôde impedir de se perder. E aquilo nunca foi fácil de carregar. Quando voltei, achei que o mundo ia ser diferente, confessou Harper com a voz mais baixa. Mas me enganei. Nunca foi justo. Nunca foi grato. Você ainda conseguiu uma carreira, Harper. Subiu, comandou, foi respeitado. Sim, mas até hoje o homem mais corajoso que conheci nunca passou de sargento, disse Harper, olhando para Miles. Aquela frase carregava mais do que elogio. Era reconhecimento. Era uma correção histórica, ainda que simbólica. Era Harper, um coronel do exército, reconhecendo ali, de forma clara, que a patente moral de Miles era maior do que qualquer faixa no ombro. O velho sargento se ajeitou na cadeira. Eu nunca quis subir. Só queria voltar inteiro. Não consegui, mas tentei. Você voltou mais inteiro do que muitos que fingem ter vencido alguma coisa, respondeu Harper. Do lado de fora, a poeira levantava conforme o vento soprava. O calor diminuía e o céu começava a ganhar tons alaranjados. O som de um carro passando ao longe lembrava que o mundo continuava girando, mesmo quando a justiça parece parar no tempo. Harper tirou uma pequena caixa do bolso. Era uma caixa de madeira, simples, mas cuidadosamente polida. Estendeu a Miles. Isso não é oficial, nem do governo, é pessoal. Miles abriu. Dentro havia uma medalha de honra simbólica, feita por veteranos da base onde Harper servia. No verso gravado, pela coragem que o mundo não viu, mas que salvou mais vidas do que jamais se saberá. Miles segurou a caixa por um momento. Não chorou, não sorriu. Apenas olhou, como quem segura algo que jamais imaginou receber. Isso não muda nada, disse ele, num tom suave. Talvez não, mas muda alguma coisa aqui, Harper respondeu, tocando o peito. Eles permaneceram em silêncio por mais alguns minutos. Então Miles se levantou, devagar, com o peso da idade, mas também com a força de quem sabe que não precisa mais se curvar para ninguém. Foi até a porta do trailer, abriu e entrou. Quando voltou, tinha nas mãos um velho álbum de fotos encapado com fita adesiva. Não mostro isso para ninguém há décadas, disse ele, entregando a Harper. Ali dentro estavam imagens em preto e branco, soldados sorrindo, barracos improvisados, uma fogueira acesa sob o luar. E no centro de várias delas, o jovem Miles, forte, sério e sempre em pé. Eu era só mais um entre muitos, mas tentei ser o melhor que podia. E foi, respondeu Harper com convicção. Você foi. Naquela tarde, o respeito foi recuperado não com aplausos, nem com manchetes, mas com memória, com verdade, com humanidade. E para Miles, aquilo foi o suficiente. Ele não precisava que o mundo inteiro soubesse quem ele era. Só queria que, por um momento, alguém dissesse em voz alta, eu vejo você. E naquele dia, finalmente, disseram. 2. Dias depois, a cidade já havia voltado ao seu ritmo usual, ou pelo menos tentava. As lojas abriram no mesmo horário, os mesmos clientes foram aos mesmos lugares e o bar Big Jim's voltou a servir café e cerveja como sempre. Mas havia algo no ar, um incômodo invisível, um peso que ninguém conseguia ignorar, porque mesmo sem viralizar, todos sabiam o que havia acontecido. As ruas cochichavam. O velho do trailer, como muitos ainda chamavam Miles, agora tinha nome, sobrenome e, para alguns, até rosto. A história correu de boca em boca entre vizinhos, balconistas, atendentes e até nas rodas de conversa da delegacia local. No centro do furacão estavam os 2 policiais, Dawson e Reed. Ambos haviam sido oficialmente suspensos, aguardando a avaliação da corregedoria. Mas a punição moral foi imediata. Ao contrário de outros escândalos abafados por falta de provas, essa história era diferente. A presença do coronel, dos militares e a mobilização voluntária da base local haviam deixado um rastro de respeito forçado e vergonha real. Dawson, o mais velho, era conhecido na cidade. Há anos ocupava cargo de confiança. Sempre teve o apoio de comerciantes e autoridades.
Mas, naquele momento, ninguém mais o cumprimentava como antes. Alguns evitavam contato visual, outros apenas o ignoravam completamente. Reed, mais novo, ainda tentava fingir indiferença, mas já não conseguia segurar o desconforto. Não com os sussurros, não com os olhares, não com o silêncio. A gota d'água veio quando ambos foram convocados para uma reunião na prefeitura, com representantes do conselho da cidade, da corregedoria e, inesperadamente, com o próprio coronel Harper, que aceitou participar como testemunha formal, não por vingança, mas por princípio. Na sala, o clima era tenso. O presidente do conselho local abriu a reunião com um tom solene. O que nos traz aqui não é apenas o comportamento de dois agentes, é o reflexo de uma cultura que precisa mudar. O que aconteceu no Big Jim's não é um caso isolado, mas foi talvez a primeira vez que a cidade foi obrigada a olhar no espelho. Dawson manteve a postura, mas seu rosto estava rígido. Reed mal conseguia encarar alguém diretamente. Harper foi direto. Não estou aqui para pedir punição. Estou aqui para garantir que o que aconteceu com o sargento Johnson nunca mais se repita. Ele não quer vingança, ele quer respeito. Mas se esse respeito só vem quando alguém de farda mais alta aparece, então tem algo muito errado com o sistema. O silêncio na sala era pesado. O presidente do conselho se virou para os dois policiais. Tem algo a dizer? Dawson respirou fundo. Pela primeira vez parecia que iria falar de verdade, sem a máscara de sempre. Eu nunca pensei que aquele homem fosse quem disseram que ele era. Para mim, era só um velho, um cara calado. E eu reagi como se fosse um estorvo. Não é o que ele era que importa, interrompeu Harper. É o que ele é, um ser humano. E isso já deveria bastar. Reed também falou com a voz embargada. Eu fui preconceituoso, arrogante. Brinquei com coisa séria. Nunca ninguém me ensinou como lidar com gente como ele. Não é questão de ensinar, disse o presidente do conselho. É questão de caráter. O veredito foi claro. Ambos permaneceriam suspensos por tempo indeterminado. Passariam por treinamento obrigatório sobre direitos civis e conduta profissional. E seriam transferidos de função após avaliação. Nenhum deles discutiu, porque no fundo sabiam. A vergonha não vinha da punição, vinha do que se tornaram e do que mostraram ser diante de todos. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Miles estava em casa, lendo um dos livros antigos que mantinha na estante improvisada. Não tinha internet, não assistia TV. A única coisa que soube foi o que o coronel contou por telefone. Eles foram responsabilizados, não com violência, não com escândalo, mas com verdade. Miles apenas respondeu: às vezes a verdade é a única arma que resta para quem cansou de lutar com as mãos. Do lado de fora, alguns vizinhos que antes nem o cumprimentavam começaram a aparecer. Uma senhora deixou uma torta na porta. Um menino de bicicleta passou e gritou: "Oi, Sr. Johnson!" Um ex-colega de guerra, que morava a 200 quilômetros dali, apareceu num sábado só. Para dar um abraço. Nada daquilo apagava os anos de esquecimento, mas era um começo, e para Miles, esse era o maior símbolo de justiça que podia imaginar. Ser lembrado como homem, e não apenas como sombra. A vida de Miles não mudou drasticamente após aquele dia. Ele não ficou famoso, não deu entrevistas, não apareceu em manchetes, nem virou assunto nas redes sociais. E era exatamente assim que ele queria. Nos dias que se seguiram ao incidente, ele continuou acordando cedo, tomando seu café fraco, sentando na cadeira de balanço e olhando para o nada. Mas agora com outro peso no coração, o de finalmente ser visto. Os vizinhos que antes desviavam o olhar começaram a se aproximar, tímidos. Um simples bom dia passou a ter outro significado. Um aceno, antes ignorado, agora era retribuído. Ele não buscava isso, mas quando chegou, ele recebeu com a mesma postura de sempre. Humildade, silêncio e olhos firmes.
A caixa com a medalha dada por Harper agora ficava sobre a mesa ao lado da cama. Não era uma conquista tardia, era uma lembrança. Um lembrete silencioso de que, às vezes, a justiça vem quando menos se espera, mas quando mais se precisa. Num domingo à tarde, Miles recebeu a visita do filho de um antigo colega de guerra. O rapaz, com cerca de 40 anos, carregava uma carta escrita pelo pai anos antes de falecer. Nela, dizia que devia sua vida a um sargento negro de olhar calado e coragem absurda. O filho havia crescido, ouvindo sobre aquele homem, mas não sabia se ele ainda vivia. Agora sabia. Sentaram-se no alpendre por horas. Não falaram muito, apenas tomaram café, como velhos amigos. Às vezes, o simples ato de estar ao lado de alguém que carrega uma verdade profunda é o suficiente para transformar a vida de quem escuta. Naquela noite, sozinho novamente, Miles olhou para o teto de seu pequeno trailer e pensou em tudo o que havia acontecido. Não se sentia vingado, não se sentia vitorioso, sentia-se em paz. Pela primeira vez em muito tempo, não precisou justificar sua existência. Não precisou engolir humilhações para manter a segurança. Não precisou baixar a cabeça. E o mais importante, não precisou implorar por respeito, porque o respeito que chegou não veio como favor. Veio como dívida antiga sendo paga, com atraso, mas com dignidade. Antes de dormir, ele anotou algo num caderno velho de capa azul, onde escrevia pensamentos soltos. A guerra não terminou quando voltei do Vietnã. Ela continuou todos os dias em silêncio. E hoje, sem levantar um dedo, ganhei minha batalha mais importante. Ele fechou o caderno, apagou a luz e dormiu como há muito tempo não dormia. Quantas pessoas você já viu sendo maltratadas só por serem diferentes? Às vezes, quem carrega o peso do mundo nas costas é justamente quem a gente mais ignora. Miles nunca quis homenagens. Ele só queria respeito. E quando finalmente recebeu, não gritou, não se vingou. Apenas mostrou que a verdadeira justiça se faz com dignidade. E você, teria ficado calado naquele bar ou teria feito algo? Comente sua opinião. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma e mostram que o bem ainda existe.